Bem-vindos à videoaula Malhas RIB e seus derivados. As malhas RIB, também conhecidas por canelados, podem ser de dois tipos, RIB simples ou RIB duplo. Dentro do RIB simples temos o RIB simples propriamente dito, RIB largo, RIB suíço, RIB inglês e RIB esqueleto. Quanto aos principais derivados do RIB, temos o cardigan ou RIB polka, o meio cardigan, também conhecido por RIB real ou ainda RIB inglês, o interlock, que alguns autores colocam como a quarta grande família das malhas, e o interlock de 8 fechos. As malhas RIB e seus derivados são também conhecidos por canelados. São malhas produzidas com dois sistemas de agulhas, formando-se por entrelaçamento de laçadas em incentivos opostos na direção das colunas. A aparência das malhas RIB é caracterizada por cordões verticais devido às colunas de laçadas do direito, que são formadas com o sistema das agulhas da frente, se deslocarem por cima das colunas das laçadas do avesso, que, por sua vez, são formadas com o sistema de agulhas de trás. O presente slide mostra a visualização tridimensional de um canelado 1 e 1. Nele é possível visualizar a lançada da bancada da frente e a lançada da bancada de trás e, novamente, a lançada da bancada da frente e assim sucessivamente. Tal como a totalidade das malhas de trama, as malhas RIB podem ser desfiadas a partir da última fileira produzida, puxando as laçadas da agulha pelo avesso, podendo, no entanto, distinguir-se das malhas jersey devido ao facto das laçadas de certas colunas serem retiradas num sentido e as de outras no sentido oposto. Ora, tal não acontece com as laçadas de jersey, que são sempre retiradas no mesmo sentido, isto é, do direito para o avesso. As malhas RIB não podem ser desfiadas a partir da primeira fileira produzida, uma vez que estão compensadas pelas laçadas da platina e, portanto, se encontram presas pelo cruzamento das colunas do direito com as do avesso. Esta característica, juntamente com a sua ótima elasticidade, torna as malhas RIB particularmente apropriadas para as extremidades de artigos, como, por exemplo, os punhos de mangas, tiras ou bordas de camisolas e ainda para a parte superior ou suporte de piugas. Os RIBs são estruturas elásticas que se moldam e ajustam bem ao corpo, retendo o calor com maior facilidade do que as estruturas jersey. Para isso também contribui a sua maior espessura e peso. As malhas RIB podem ser produzidas numa variedade de tiás, utilizando, tipicamente, agulhas de lingueta em tiás circulares, retos de bancada em V e ainda em tiás de ponto esquerdo. O RIB 1 em 1, quando relaxado, tem a aparência do direito técnico da malha jersey nas duas faces. Quando é esticado, porém, mostra bem as colunas laçadas pelo lado oposto. Isto é válido quer para o direito técnico da malha, quer para o avesso técnico da malha. O RIB 1 em 1 é a estrutura mais comum. O primeiro número designa o número de colunas consecutivas formadas no direito. E o segundo número, o número de colunas consecutivas formadas no avesso, o que é determinado por simples agulhamento do tiar ou por seleção de agulhas. Assim, 1 e 1 significa que tem uma coluna, portanto, de laçadas pelo direito, com uma coluna de laçadas pelo avesso. O RIB 1 em 1 é uma estrutura equilibrada por colunas alternadas de laçadas, com o direito técnico voltado para ambos os lados. Por esse motivo, é bastante estável, não enrolando quando estendida e cortada. O seu custo é mais elevado do que o da malha jersey, porque é também consideravelmente mais pesada, tipicamente ou normalmente cerca de o dobro. Um tiar RIB necessita de fio mais fino
do que um tiar Jersey para o mesmo jogo. Para produzir RIB 1 em 1, devemos ter um agulhamento de modo que as agulhas das duas bancadas se encontrem alternadas e intercaladas, para, quando em ação, não interagirem umas com as outras. Assim, todas as agulhas sobem para formar laçadas normais em todas as fileiras. Vamos agora ver algumas variedades de ribs. Existe uma grande variedade de agulhamentos possíveis para produzir rib. Os ribs simples possuem mais do que uma coluna consecutiva do lado direito, mas apenas uma coluna do avesso. Os ribs largos possuem várias colunas adjacentes dos dois lados. Assim, o primeiro exemplo, o rib 2 em 1. Como podem ver, temos duas colunas pelo direito, seguida de uma pelo avesso, na bancada de trás, que também vai estar no avesso técnico da malha. O procedimento normal na preparação dos agulhamentos consiste em pôr fora de ação em cada bancada uma agulha a menos que o número de agulhas adjacentes necessários para tricotar na outra bancada. Outro exemplo, o rib 3 em 1. Como vocês podem ver na figura, são retiradas duas agulhas e, portanto, nós temos 3 colunas pelo direito, uma pelo avesso, 3 colunas pelo direito, uma pelo avesso e assim sucessivamente. Mais 2 casos práticos, o rib 5 em 1. 1, 2, 3, 4, 5 colunas pelo direito, uma pelo avesso. E o rib 6 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas pelo direito, de seguida 3 pelo avesso, e assim sucessivamente. No caso do rib 2 e 2, a versão suíça é produzida pondo fora de ação uma agulha oposta às duas em ação na outra bancada. A figura representa, pois, o rib 2 e 2 na sua versão suíça. No caso do rib 2 e 2, a versão inglesa é considerada menos elástica e é produzida pondo fora de ação duas agulhas opostas às duas agulhas em ação na outra bancada. A figura representa o rib 2 e 2 versão inglesa. Não é possível iniciar a tricotagem em agulhas vazias com agulhamento 2x2, na medida em que as duas agulhas de cada bancada não formarão laçadas individuais, formando apenas uma laçada única, que é comum aos dois ganchos. Assim, o procedimento normal consiste em torcer uma das bancadas à distância de um espaçamento de agulhas, de modo a que o agulhamento passe a 1 em 1, como no caso do rib esqueleto, que aqui temos exemplificado. Após a fileira de montagem nas agulhas ter sido executada, a bancada é torcida de volta à posição inicial, a fim de se iniciar a tricotagem em rib 2x2. Cardigan. As estruturas cardigan são derivadas do rib 1 em 1 e 2 em 2, nas quais são introduzidas laçadas carregadas. O modo de repetição é geralmente duas fileiras, sendo muito utilizadas na produção de secções do corpo de camisolas pesadas, cuja forma é obtida por mudança de estrutura. As laçadas carregadas fazem com que as colunas rib se separem mais de modo que a largura do corpo de uma camisola produzida em cardigan fique mais larga que a tira da cintura que é em rib. As laçadas carregadas aumentam a espessura e o peso da estrutura, tornando-a também mais voluminosa. Quanto maior for a proporção de laçadas carregadas em relação às laçadas normais, mais pesada e larga será a estrutura quando relaxada. O cardigan, também conhecido por rib polka, tem a mesma aparência nas duas faces, sendo por conseguinte, uma estrutura bastante equilibrada. A introdução de fios de cores diferentes em fileiras alternadas faz que, após a relaxação do tecido tricotado, apareça com uma cor no direito e outra cor no avesso.
esta estrutura é mais larga e pesada do que o meio cardigan equivalente. A presente figura demonstra as várias formas de representação gráfica do cardigan. A amarelo, vocês têm em saliência a estrutura básica deste ponto, a célula estrutural do ponto, que tem duas colunas e duas fileiras para a sua constituição, necessitando nós então de um N, isto é, um número de agulhas em ação 4. Meio cardigan. O meio cardigan, ribo real ou canelado em inglês, é produzido com base no ribo 1, possuindo laçadas carregadas numa das bancadas em fileiras alternadas. É uma estrutura desequilibrada com aparência diferente em cada face, no direito e no avesso. As versões do meio cardigan e cardigan, que são derivadas do ribo 2 e 2, são também comumente designadas por ribo a pescador e ponto de camisola, respectivamente. Na face em que apenas possui laçadas normais, em fileiras alternadas, possui laçadas grandes e redondas devido ao fio roubado às laçadas carregadas da outra face. Enquanto que as outras fileiras, intercaladas, possuem laçadas muito pequenas devido ao fio ter sido roubado pelas laçadas mantidas na outra face. O slide representa a célula estrutural do ponto em amarelo, bem como as duas formas possíveis para fazer a representação do meio cardigan. Súmula das características do ribo. A máquina tem dois leitos de agulhas, seja ela tipo retilíneo ou circular. Existem dois sistemas de agulhas, um em cada leito. Existem dois sistemas de camas, um em cada leito. As agulhas nos dois leitos não estão posicionadas face a face, mas as agulhas num leito estão posicionadas entre as agulhas do outro leito, de forma a não se tocarem quando em ação. Os ribos são estruturas de dupla face bem equilibradas. Ambas as laçadas da frente e as laçadas de trás são visíveis em ambos os lados da malha, tendo esta uma aparência igual em ribos ou canelados. Cada fileira é produzida com laçadas da frente e de trás em ordem alternada, como por exemplo 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 6 e 3 e por aí fora. As laçadas da frente são produzidas com as agulhas da frente ou do cilindro, enquanto que as laçadas de trás são produzidas com as agulhas de trás ou do disco. A superfície da malha apresenta a forma de colunas bem marcadas e daí a designação tomada de canelado. A malha é muito mais espessa, normalmente o dobro, do que o jersey simples. A malha possui uma boa extensibilidade no sentido de comprimento, mas a sua extensibilidade e recuperação no sentido da largura é muito mais elevada que o jersey, o que torna esta estrutura mais apropriada para golas, punhos, bainhas, etc. A superfície da malha é áspera e rugosa ao toque. A malha não enrola nas suas extremidades. A malha pode facilmente ser desmalhada a partir da sua última fileira. O comprimento da laçada pode também ser facilmente alterado. A máquina de ribe necessita de um fio mais fino, resultando por isso numa malha comparativamente mais cara. O agulhado mais simples é 1 e 1, mas outras combinações, como 2, 2, 3, 3, etc., são possíveis. Finalmente, o ribe necessita um mínimo de um fio para produzir uma malha. Obrigado pela vossa atenção e até à próxima aula.